Olá, seja bem-vindo ao podcast Saber e Crer, para mais um episódio junto com a gente. Nessa semana vamos ao quarto episódio da série Conhecendo Jesus, uma série que eu estou fazendo com a minha comunidade de fé, a Igreja Vinha de Curitiba. E nesse último domingo, no dia 27, foi isso? Dia 27, estou meio perdido aqui. Nós falamos sobre o capítulo 2, ainda no capítulo 2 do Evangelho de João, no texto onde Jesus vai visitar Jerusalém pela primeira vez, iniciando seu ministério, versículo 3 do capítulo 2. Basicamente, o que você vai aprender hoje, que eu compartilho hoje, é uma reflexão sobre o valor que Jesus dá ao templo e por que ele dá esse valor, qual a necessidade de restauração da visão correta do templo e do seu propósito, e junto com isso, Jesus trazendo já a indicação clara de que ele está trazendo à realidade coisas que eram sombra, chamando para si mesmo a realidade de que ele agora é o templo e de que agora ele é o centro de tudo aquilo que Deus planejou e está fazendo. É um texto muito interessante, dá reflexões muito boas para a nossa vida prática também. Entender o que Jesus está fazendo no Evangelho de João, quem ele é e para onde ele está apontando é muito importante. Espero que você goste, se achar por bem. Ao final, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. Um abraço e até a próxima. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 13. Nós estamos então nessa nossa série, no livro do Evangelho de João, aprendendo com o evangelista João, um discípulo amado de Jesus, um pouco mais sobre quem é esse Jesus que os cristãos do primeiro século estavam seguindo. João vem nos apresentando algumas características desse Jesus, para que os irmãos tivessem convicção de quem eles estavam servindo e de quem eles estavam aprendendo a amar. Saber quem Jesus é muito importante. É muito importante para nós. Nós precisamos ter uma visão do Senhor que seja bíblica, que seja a revelação do Espírito Santo e não seja a nossa versão de Jesus. Amém? Isso que nós queremos. Vamos ler juntos o texto? Tem como projetar? Vamos lá. Eu vou ter que ler ali junto com vocês. Será que hoje, diferente de domingo passado, vocês podem ler de verdade comigo? Assim, para ouvir a voz, sabe? Não fica com vergonha não. Vai ter... Próximo domingo eu vou pedir para alguém ler. Aí vai ficar mais legal. Mas aqui, junto com todo mundo, pelo menos você pode expressar sua voz sem ficar muito preocupado. Vamos ver se eu escuto. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias. Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Jesus, porém, não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. Amém?
O que será que havia de errado com o templo para Jesus tomar atitude e fazer o que ele fez? O que será que significa a resposta de Jesus quando eles pedem um sinal e Jesus não dá um sinal? Embora eles estivessem desde o último capítulo, o último trecho, começando a fazer sinais. Lembre-se, sinais são setas para apontar uma outra realidade. Os sinais não têm função em si mesmos. Os sinais apontam para algo que nós precisamos saber, precisamos estar informados, precisamos receber, no caso, receber de Deus. Nesse episódio aqui onde Jesus chega em Jerusalém, Jesus está de forma mais enfática começando o seu ministério, vamos dizer assim, mais por vontade própria, se nós podemos colocar dessa forma, do que antes nas bodas de Caná, quando a mãe dele coloca ele numa fria e ele chega a dizer: não é minha hora, que tenho eu contigo, mulher, né? E Jesus faz o que faz, nós vimos semana passada. Aqui Jesus vai intencionalmente para Jerusalém, e é o primeiro episódio onde ele exerce o ministério dele intencionalmente. É muito significativo se você pensar que Jesus começa o seu ministério em Jerusalém e começa o seu ministério na época da Páscoa. Onde é que Jesus vai terminar seu ministério? Em Jerusalém e na Páscoa. Vocês estão vendo qual que é a ideia toda de sinais, de que João está tentando apontar? Existe algo central que João quer que todos tenham muita clareza e passa por esses elementos. Nós não podemos então separar nada do que está acontecendo um evento do outro. O mesmo Jesus que foi misericordioso na festa de casamento, agora ele é um Jesus firme, inflexível. Ele tem algo muito sério a ser dito naquela situação que ele encontra ali no templo. Se você fosse tentar entender um pouquinho do que será que aconteceu, lembra daquela ideia de visualizar a cena, né? O que está acontecendo ali? Aí eu tentei pensar num exemplo, porque qualquer exemplo que você dá pode parecer até uma crítica, né? Dependendo de o que você coloca no exemplo. Aí, para ficar um pouco em casa, eu dei um exemplo assim: anualmente os judeus iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Anualmente os vineyardianos vão para Intervinha, não é? É um costume, é uma prática. Eles vão lá porque eles querem um encontro com Deus. Por isso, essa é a razão principal. Vamos nos juntar para nos encontrarmos juntos com Deus e ouvir o que Ele tem para nós. De certa forma, era isso que os judeus faziam também ao ir para Jerusalém. Então, agora você imagina que você já foi para o Intervinha, e eu não estou fazendo propaganda nesse momento, embora eu esteja assim. Você que já fez sua inscrição e vai estar lá, e você está lá bem de boa, chegou no Intervinha, primeiro evento, daqui a pouco aparece uma pessoa, você não sabe nem quem é direito, cabelo comprido, barba, né? E essa pessoa entra e começa a dizer: está tudo errado isso aqui, e vai, sobe no palco e derruba os instrumentos. Ixi, você estava dirigindo, seu violão bem colocado ali, e Jesus só faz assim no violão. Parece estranho, mas esse é o sentimento que as pessoas estavam tendo ali, naquela bagunça que estava acontecendo, e Jesus vira a mesa, expulsa pessoas, começa a fazer uma geral ali. O sentimento nosso lá no Intervinha ia ser de completamente susto, né? O que está acontecendo? Quem é esse cara? E é isso que está acontecendo ali em Jerusalém. Quem é esse que vem aqui? Tanto que eles começam a dizer: que autoridade você tem para fazer isso? Para mexer com o que nós estamos fazendo aqui? Lá se foi o Intervinha, e lá se foi aquilo que estava acontecendo ali no templo. Quando nós olhamos então para essa história, existem duas coisas muito importantes que Jesus está demonstrando neste evento. Também é aqui que a gente entra no que é que Jesus foi fazer ali, e o que é que estava errado no templo. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês refletirem comigo, é aquilo que nós encontramos nos versículos 13 a 17, que eu coloquei assim: a casa de Deus é lugar de adoração e não de comércio. Nós vamos olhar aqui o que aconteceu ali e tentar pensar o que a gente pode entender para nós hoje.
Quando nós falamos com essa afirmação, a casa de Deus é lugar de adoração e não de comércio, é o que Jesus estava declarando em outras palavras. Ele está falando de propósito de lugar. Aquele lugar existia e foi criado com um propósito. E ele está falando que as coisas que foram criadas para um determinado propósito não estão mais seguindo o seu propósito. Não estão mais seguindo o seu propósito. Para quem conhece um pouco como era a área do templo, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque o texto menciona o pátio. E haviam 4 pátios, segundo o que nós aprendemos, até chegar ao templo, até chegar ao lugar santo. Então guarde essa imagem bem simples, assim, não vou complicar a figura. Mas existiam 4 pátios. O pátio onde Jesus chega e faz toda essa confusão é o primeiro pátio. Esse pátio era chamado de o pátio dos gentios. Era o pátio onde todos os povos podiam vir para participar da Páscoa. Interessante isso, né? Porque na nossa cabeça em geral a gente acaba pensando que só os judeus estavam envolvidos ali. Mas havia esse pátio, esse primeiro pátio. Dali os gentios não podiam passar para o próximo pátio. E cada pátio se aproximava mais do templo e do santo lugar. Então era uma caminhada que fazia parte do ritual, do cerimonial deles. Esse era o pátio onde Jesus chega. Esse pátio tinha como objetivo ser um lugar de oração, um lugar de meditação, um lugar de busca por Deus, um lugar de oração para todos os povos. Mas era impossível fazer isso ali, com o barulho que estava ali. De um lado, boi, cabra, sei lá, cabrito, ovelha, pomba. De outro lado, os cambistas fazendo troca de dinheiro. Devia parecer a bolsa de valores, os caras gritando lá, quem que oferece por mais, faz o câmbio aqui. O lugar que foi originalmente criado para ser um lugar de oração, de meditação. Eu fico pensando exatamente isso. Por que levava um gentio, um não judeu, a se aproximar e estar lá? O que vocês acham? Vocês entendem que, de alguma forma, na maneira como nós entendemos o agir de Deus, Deus estava soprando no coração dessas pessoas também algo. A gente sabe que ninguém busca a Deus. Então, esse gentio que estava indo lá, de alguma forma, algo que ele não sabe explicar, o atraía. Eu vou até lá, naquele povo que eu não sou parte. Existe um lugar que eu posso chegar. Talvez esse Deus fale comigo. Talvez esse Deus deles toque o meu coração. E aí você chega lá e o que você tem é balido de ovelha, mugido de boi, pomba voando, pena voando, gritaria. O lugar que foi criado para ser um lugar de aproximação com Deus, um início de caminhada até algo mais com Deus, estava totalmente desvirtuado. Portanto, mudar o propósito da casa de Deus e instrumentalizá-la, fazer dela um lugar para obter lucro, é uma grave distorção, intolerável, que Jesus não podia aceitar e deixar como estava. Por isso a gente tem a liberdade de dizer, fuja de igreja, onde palavras como dinheiro, oferta, dízimo, compra, invista, apareçam mais que o nome de Jesus. Apareçam mais do que um chamado, um compromisso para uma vida simples, mas profunda com Deus. Diferente do casamento, Jesus aqui está irado, está bravo. Mas não é um tipo de ira que a gente está acostumado, mas é uma ira que aqui é atribuída como zelo, uma profunda convicção de que algo está errado. Aquele lugar, o pátio dos gentios, era um lugar para encontro com Deus e aquilo não estava sendo possível. Se a gente usar essa analogia do telefone, não do celular, tá bom? Alguém aqui sabe o que é um telefone com fio? Ainda? O orelhão? Se houvesse um orelhão naquele pátio e as pessoas dissessem, vem, pega o orelhão e fala com Deus, é para isso que esse lugar existe. Sabendo que Deus de vez em quando ia pegar a outra ponta do telefone para ouvir as orações, para ouvir os pedidos, as intercessões. Aí Deus vai e pega o telefone. Quando ele pega o telefone, mó. É isso.
Parece uma brincadeira, mas é seríssimo. Não chegam, é como se não chegam, não é possível, não se consegue fazer daquele lugar aquilo pelo qual ele foi criado para nos atender. Eu quero fazer uma pergunta para nós, de certa forma, no pátio do nosso coração: o que é que Deus ouve quando Ele pega no telefone? Uma das palavras que a Dani estava orando lá hoje cedo: distraídos, não foi, Dani? Será que Deus ouve um silêncio do pátio? É uma opção. Talvez Ele ouça um monte de barulho, porque você está envolvido com um monte de barulho ao seu redor. Antes da gente sair já falando: que povinho ruim, né? Perverteram a função do lugar. E será que a gente não perverte o nosso pátio, o pátio do nosso coração também? Muitas vezes não está cuidando para que ele se mantenha um lugar limpo, fora da mentalidade, fora da maneira de pensar do mundo. Um coração, um pátio que esteja de acordo com o que Deus planejou para ele, para que ele fosse. A coisa bonita, que embora dura, é que Jesus tem um propósito, e esse como nós estamos falando, a primeira coisa: Ele vem para nos lembrar e para resolver essa questão fundamental. A minha casa não é lugar de comércio. Tudo que envolve o meu nome, tudo que envolve a sua vida, precisa estar alinhado com o propósito pelo qual nós fomos criados. Jesus aqui está realizando uma profecia do Salmo 69, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Não é interessante para você e eu pensarmos que quando Jesus chega e começa o seu ministério, a primeira coisa que Ele quer resolver é a questão fundamental? Não é interessante? Primeira coisa: vou ao templo e vamos começar a limpeza, que tem que começar do básico. O fundamento está tudo errado, a coisa foi toda destruída, desvirtuada. Não há mais realidade no que está acontecendo aqui. Há comércio, há exploração. Você sabia que os gentios, aqueles que vinham até ali, às vezes para adorar a Deus, tinham que comprar os elementos para o sacrifício, eles traziam dólar, e pesos, e tinham que trocar pela moeda de Israel. E os cambistas estavam... Vocês leram ali, cambistas? Quanto que vale isso aqui? Pensa no câmbio ruim que tinha que fazer. Essas pessoas, eu acho que tem uma das coisas que talvez mais magoa o coração de Deus, a gente talvez comece a entender o zelo de Deus aqui, é quando as pessoas abusam da fé sincera das pessoas. Porque a despeito de todo o problema ali, e a despeito de todo engano, e talvez não falta de clareza daqueles que vinham até Jerusalém para essa festa, a coisa era que tinham pessoas ali que se aproveitavam dessa situação, e exploravam aqueles que chegavam. As pombas, que Jesus é o único que Jesus meio que parece que dá em cima direto, além de tirar os animais, fala com os caras que vendiam pombo. As pombas eram os que os mais necessitados podiam comprar. É muito possível que a exploração maior tivesse justamente em quem tinha menos condição de se preparar para participar do cerimonial. Isso magoa demais o coração de Deus, com certeza, quando a fé genuína das pessoas e sincera das pessoas está sendo estragada com outros fundamentos do que não ser uma casa de oração, um lugar para se conectar com Deus em primeiro lugar. De fato, se você pensar um pouquinho para frente, nos spoilers que você já conhece dessa história toda, e aqui está uma coisa que eu talvez não tinha pensado nas minhas leituras anteriores desse texto. De fato, quando Jesus diz: o zelo da tua casa me consumirá, foi exatamente isso que aconteceu. Para que a casa de Deus fosse restaurada, como Jesus propõe, e para que nós fôssemos a habitação de Deus, agora em uma nova visão, a vida de Cristo foi consumida na cruz. Jesus não estava falando apenas bonito, ele estava falando em realidade. Eu vou até onde tiver que ir, para que a casa de meu Pai volte a ser aquilo que ela foi planejada para ser. O zelo da tua casa me consumirá, e me consumiu. Levou Jesus até a última instância. É só por isso que a gente canta:
O véu que separava, não é? Viu como tem a ver? Você não percebeu ainda? Pega depois a lista de música ali, depois você vai revisando o setlist durante a semana, lembrando da mensagem. No centro da primeira mensagem de Jesus aqui no Evangelho de João está a restauração daquilo que é essencial. Jesus está dizendo: vocês perderam a capacidade de se comunicar com o Pai, com Deus, porque vocês distorceram aquilo que é a vida cristã, aquilo que é a vida religiosa, aquilo que é a vida, trazendo para o nosso contexto de igreja. Aqui está o sinal de atenção para nós cuidarmos de como nós vivenciamos a igreja, o que nós estamos esperando. Segunda coisa que nós encontramos no 18 a 22, a casa de Deus é um lugar para contemplar Jesus, o verdadeiro santuário entre os homens. O que Jesus faz não apenas restaura, vamos dizer assim, o entendimento de que esse lugar está todo deturpado. Aqui era um lugar para todos os povos buscarem a Deus, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas guarde isso na sua cabeça, porque em algum momento isso vai voltar. É como se Jesus limpasse o primeiro pátio, porque Ele quer levar a gente até o santo lugar. Mas tem que começar do princípio. A base precisa ser restaurada. E qual é a base? A base é a restauração do entendimento do que é a casa de Deus, número 1. Número 2 é vocês entenderem que eu sou o novo templo. E é isso que Jesus faz. E é isso que incomodou demais os líderes religiosos. E aqui já está o princípio da razão pelo qual ele também foi perseguido depois e crucificado. Quem é esse que quer estragar o nosso trabalho de 46 anos? A nossa visão, os nossos negócios. E ele diz: destruam esse templo. Esse é o único sinal que vocês vão ter. Vocês não vão ter um sinal de autoridade. Eu não vou trazer fogo do céu, eu não vou fazer o templo rachar no meio. O sinal que vocês vão ter é que eu sou o novo templo, e esse templo será destruído, e em 3 dias será reconstruído. Falando da sua ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. Essa segunda parte do texto nos fala de uma alteração de lugar, né? Como a gente diz. Fala da gente reconhecer Jesus e o que Ele se tornou para nós. Portanto, Jesus não só purificou o templo e purifica o templo, mas Jesus o substituiu. E agora o lugar de adoração não é mais geográfico. De novo, mais um spoiler para quem conhece. Quem sabe a gente chega lá, talvez eu até pule, né? Porque vocês sabem tão bem, mas é a história da mulher samaritana. Veja como a coerência de João e de Jesus em construir a visão do que ele está fazendo. Quando ele chega para a mulher samaritana, exatamente o que ele vai falar é a continuação do que ele já está falando aqui. O lugar de adoração não é mais geográfico. É Betel. É quando os céus se abrem. É quando o reino de Deus invade a terra. E o reino de Deus invade a terra na pessoa de Cristo em primeiro lugar. Então, onde Cristo está, ali é lugar da habitação de Deus. É nessa base que a gente anda. É nessa base que a gente tem um tempo de adoração e tem expectativa de Deus movendo o nosso coração, falar conosco. É nessa base que a gente convida as pessoas para orarem, para serem curadas, pela presença de Jesus, porque isso é possível, porque em Cristo os céus estão abertos. Não existe mais adoração geográfica, a adoração agora será relacional, em espírito e em verdade. Toda adoração arranjada por homens deve ser eliminada. Aqui vai um cuidado grande para nós. Toda vez que nós inventarmos alguma coisa e fizermos alguma coisa que seja mais da nossa própria índole do que aquilo que Jesus propõe, a gente tem que parar, revisar e voltar ao caminho. Que não esteja centrado unicamente nessa verdade, nessa pedra fundamental, né? A pedra angular. Eu sou, Jesus está dizendo, eu sou agora o templo. O lugar de adoração é comigo, é em espírito e em verdade, não é mais ali, não é mais aqui. Esse é o maior sinal de Jesus.
Embora Jesus não dê o sinal que eles esperavam, Jesus estava dando para eles em antecipação, nas suas palavras, uma dica de qual é o maior de todos os sinais. Nenhum sinal de Jesus é maior do que esse sinal. Nem a multiplicação dos pães, nem andar sobre as águas, nem controlar a natureza, nem curar o leproso, nem curar o paralítico, o cego. O maior milagre, o maior sinal de Cristo é: esse templo será destruído e em 3 dias será restaurado. O maior milagre é a ressurreição de Cristo. Já dizia o apóstolo Paulo, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É isso que Jesus está mostrando desde o princípio. Os discípulos estavam tendo um pouco de dificuldade, sim. Os judeus também, mais ainda. Mas aqui é o princípio, Jesus está falando essas coisas. João escreve depois, então ele fala, e aí nós lembramos depois que ele se referia à ressurreição. Na hora eles ficaram meio assim, como que é esse negócio? Bom, eles lembraram uma parte, né? Hoje, às vezes, melhor que a gente. O zelo da tua casa me consumirá. Deve ser legal você ver Deus fazendo uma coisa e falar, cara, isso que Deus está na palavra. Olha, Deus está fazendo o que Ele falou que ia fazer. Aqui nós temos também algo que João, mais uma vez, está construindo, irmãos. Ele diz, primeiro no início do Evangelho de João, que Jesus vem como o Cordeiro. Qual é o destino do Cordeiro? Os judeus sabiam, Israel sabia, o sacrifício para perdão dos pecados, etc. Então, o primeiro símbolo de Jesus como Cordeiro, e falam da sua morte. E aqui já é o segundo símbolo, o templo será destruído. Ele já está dando dicas do que o processo que vai acontecer. Cordeiro sacrificado, um templo destruído, mas depois vem a restauração. E você vai ver durante o Evangelho de João que há outras indicações que Jesus traz para nós nesse sentido. Na sua primeira mensagem, então, Jesus já vira de ponta cabeça todo o esquema religioso que aquele povo estava vivendo naquela época. Mas não é como se ele estivesse reescrevendo tudo, mas explicando tudo. E Jesus agora vem para se tornar a realidade de coisas que eram promessas e sombras. O Cordeiro era uma sombra que indicava para algo maior, o próprio Jesus. O templo era uma figura que Deus trabalhou com o seu povo, da sua presença. Cristo é a presença. Então Jesus vai começar a trabalhar tudo que já aconteceu antes. O que a gente pode pensar sobre isso aqui para a gente terminar? Eu acho que está bastante claro o que Jesus quer nos dizer. Mas eu fico pensando que sempre há espaço para a nossa reflexão nesse tipo de texto. E pensarmos o que é que precisa ser restaurado na nossa vida de adoração e oração. No pátio, quero usar essa figura mais uma vez. Porque muitas vezes nós estamos pensando no santo lugar, mas a gente esquece que para chegar no santo lugar, você tem que atravessar o pátio. Como é que está o pátio do nosso coração? Está cheio de barulho, de bicho, de gente falando? Está cheio de negócio? Está bagunçado em geral? Não é um lugar de paz, não é um lugar de tranquilidade, não é um lugar de busca de Deus. Aqui fala muito sobre nós cuidarmos desse nosso coração. Nós tivemos uma série só sobre oração, sobre o valor disso. Eu não sei como é possível insistir ainda mais com você, mas eu tenho pensado bastante nisso, tenho procurado trabalhar isso na minha vida. Um lugar de oração. Se você não tem uma vida de oração mínima com Deus, irmãos, você está esperando talvez coisas grandiosas, não vai acontecer. Talvez a sua oração hoje seja tão simples como Jesus, pega um chicote e vem. Você tem coragem de falar isso? Jesus entra virando todas as mesas aqui. Eu estou cheio de negocinhos aqui dentro do meu pátio. Você precisa que Jesus talvez entre e faça isso. Matthew Henry é um comentarista muito bom, ele escreveu assim: Jesus nunca usou da força para levar pessoas ao templo. A força que ele usou foi somente para expulsar de lá aqueles que o profanavam. Então, na sua parte, a minha parte é falar: Senhor, eu quero um pátio limpo.
né? Eu quero meu coração limpo, porque eu quero chegar, eu quero avançar, eu quero contemplar o Senhor, eu quero entender esse negócio de que o véu foi separado, e o que isso muda, porque se eu simplesmente canto isso, e sei isso como uma verdade mental, mas não me atinge em mais nada, se a presença de Deus nesse sentido, a relação com Deus não chega até mim, qual que é o ganho? Qual que é o benefício? E às vezes nós estamos querendo a experiência do santo lugar, sem cuidarmos do pátio, para que ele se torne um lugar onde Deus pega o telefone e se agrada de ouvir, onde nós estamos orando, nós estamos meditando, nós estamos refletindo na beleza de quem Ele é, nós estamos nos dedicando à Sua palavra. Se você não tem espaço para adoração e para oração na sua vida, tem duas decisões que você tem que tomar: ou você já não espera muita coisa, ou você toma a decisão e pede: Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque eu quero isso. Mostra, Senhor. E você talvez tenha que orar sobre isso por um tempo. Não vai ser assim, talvez hoje à noite você tem lá diz mineiro, um trem, né, com Deus, uma coisa assim, e Deus muda. Pode acontecer, mas talvez você vai ter que insistir naquilo, porque é um aprendizado novo, é algo que precisa ser formado no seu coração. Talvez a gente precise mesmo do poder de Deus para nos ajudar, dessa força de Jesus, né? De entrar e fazer essa limpeza. E a gente tem que ser sincero, dizer: Senhor, pode fazer, Senhor, pode fazer, Senhor, limpa esse pátio, porque o Senhor é o fundamento, e a minha vida é para ser um templo da presença de Deus. Eu diria mais, talvez a sua vida até esteja mais ou menos com um pátio organizado, que bom, uma coisinha ali ou outra que precisa ajustar sempre, né? Mas não se esqueça que esse pátio, na nossa figura, nossa metáfora, nossa analogia aqui nessa manhã, é um pátio para todos os povos. Então a nossa vida não pode ser fechada para nós mesmos, ela tem que se tornar um lugar onde as pessoas chegam curiosas, inspiradas pelo Espírito Santo, mas querem encontrar algo que as leve mais à frente, que as leve na direção de Deus. Jesus não está preocupado com a aparência física do corpo, né? Ele está preocupado não está preocupado com o exterior, mas com o interior. Ele não deseja adoração geográfica, ou performática, ou perfeita, tecnicamente falando, mas ele quer ser encontrado pessoalmente. Ele quer que nós entendamos que o lugar de habitação dele é a nossa vida e a nossa igreja, não um templo físico, mas a igreja reunida. Essa convicção. E se você sair daqui nessa manhã com essas duas clarezas, o Senhor quer trabalhar no nosso coração, o Senhor quer trabalhar no nosso pátio, Ele quer limpar. A gente usa a expressão muito na vinha de limpar o peixe. A gente às vezes acha que vai limpar o peixe de gente que está chegando com a vida totalmente longe de Deus e esquece de cuidar do próprio peixe que nós somos. Continuar progredindo nessa direção diante de Deus, deixar Deus transformar o nosso coração para que a gente se agrade cada vez mais, e cada vez mais Ele se torne o alvo do nosso prazer e da nossa alegria. A gente sabe que o alvo principal da nossa vida é nós encontrarmos satisfação e alegria em Deus de verdade. Esse é o alvo da nossa vida, estarmos satisfeitos nele e sabemos que em todo momento, em todo lugar, nós estamos com Jesus, que o reino dos céus está aberto por causa da presença dele em nós. Quando nós entendemos essas coisas mais profundamente, isso vai transformando as nossas relações, a nossa forma de lidar com as pessoas, de observar as pessoas, discernir o que Deus está fazendo, ter uma palavra para outra pessoa. Você sabe que Deus quer trabalhar em você e através de você. É uma convicção que você tem agora. Não é mais uma coisa que o outro faz. Mas eu, Senhor, sim, você. Todos nós fomos chamados para sermos esse templo
Deus está construindo um reino de sacerdotes, não é? Nós todos, de certa forma, passamos a ser aqueles que apresentam o Senhor ao outro que ainda não o conhece, para que ele também venha conhecê-lo. Nós direcionamos o Senhor. Nós estamos nos tornando, assim como nós aprendemos nesse início aqui desses textos, que nós também fomos chamados para ser o sinal de Deus. Apontar para Jesus. O que nós falamos e como nós nos portamos, aquilo que nós temos para oferecer, se Cristo habita em nós, vai fazer com que tudo isso aconteça. Com que outros entendam quem é o fundamento, quem é o templo. Que não é sobre lugares, que não é sobre religião, que não é sobre nem doutrina, tudo isso vem depois. É sobre construir a base, sobre um fundamento claro, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo, o Filho de Deus, aquele que rasga o véu e que abre a comunicação com o Pai e restaura a nossa vida para uma caminhada com Ele. E nisso nós vamos na nossa jornada juntos com Ele, aprendendo cada dia mais sobre isso. Amém?